E aí, você está entendendo o romantismo? A gente vai continuar falando agora sobre o romantismo no Brasil e a gente continua no nosso papo sobre a prosa do romantismo. Você lembra, né? O texto em prosa, que a gente já está falando bastante aí. Agora a gente vai falar sobre outro autor importante, que é o Manuel Antônio de Almeida. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, tá vendo? Esse é o Manuel Antônio de Almeida. O Manuel Antônio de Almeida, ele escreveu apenas um livro na sua vida. Ele foi um cara importante, ele foi um editor, ele foi um estudioso, mas Manuel Antônio de Almeida escreveu apenas um livro. Esse livro que Manuel Antônio de Almeida escreveu, você já deve ter ouvido falar, é um tal de Memórias de um Sargento de Milícias. Aí você fala, por que, que esse livro é tão importante? O que, que esse livro tem de tão importante? Bom, esse livro aqui é um romance de folhetim, um romance de folhetim que foi publicado durante um ano. Depois da publicação desse romance de folhetim, você se lembra, né? Romance de folhetim, aquele romance que é publicado em capítulos, em algum jornal, algum veículo de comunicação. Esse romance fez um baita sucesso. Depois da publicação desse romance em folhetim, ele foi publicado em livro mesmo. Bom, esse livro aqui, ele fez um baita sucesso, esse folhetim, todo mundo acompanhava a história. Por que, que todo mundo acompanhava essa história? Porque era uma história que fugia do padrão do romantismo tradicional. Foge do padrão. Você sabe que tem um crítico literário muito famoso, que é um dos mais respeitados do Brasil, chamado Antônio Cândido. O Antônio Cândido escreve um artigo chamado A Dialética da Malandragem. E nesse artigo que o Antônio Cândido escreve, ele vai falar sobre o Memória de um Sargento de Milícias. E ele vai tentar classificar esse livro, ele vai tentar definir o que foi e o que é o Memória de um Sargento de Milícias. Bom, esse livro aqui é um livro bem difícil de entender porque ele foge do padrão. Ele é um livro difícil de classificar. Ele foge do padrão do romantismo. Você fala, por que, que ele foge do padrão do romantismo? Bom, primeiro, porque o personagem principal, o protagonista, o protagonista é um anti-herói. Como assim um anti-herói? Um anti-herói, um anti-herói. Como assim um anti-herói? Você pode estar me perguntando aqui agora. É um anti-herói porque o cara é um malandro. É um malandro do Rio de Janeiro. Você já ouviu falar dele, né? Esse malandro, ele é o tal do Leonardo. Ele é um cara que não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, ele não gosta de fazer nada da vida produtiva. Leonardo só gosta de se divertir, dormir, descansar. Ele gosta de uma vida sem grandes responsabilidades. Veja que, geralmente, no romantismo, os personagens são cheios de virtudes, cheios de caráter, e neste livro aqui, no Memórias de um Sargento de Milícias, o protagonista é um malandro. Além disso, a protagonista feminina, que é uma tal de Luizinha, ela não tem nada a ver com a típica protagonista romântica, que geralmente é idealizada. A Luizinha é uma moça estranha. É uma moça esquisita, é uma moça que foge do padrão, ela é meio esquisitona, ela se veste de um jeito estranho para a época. Então esse livro aqui é um livro estranho, porque os seus protagonistas são estranhos, porque o protagonista principal não é um herói, é um anti-herói, é um cara cheio de defeitos, assim como a protagonista feminina não é uma mocinha idealizada, é uma mocinha meio estranha também. É exatamente por isso que o Antônio Cândido define esse livro como um romance romântico excêntrico, ou seja, um romance que foge do padrão. O Antônio Cândido ainda fala sobre um romance malandro. Porque vai falar das malandragens do povo carioca, vai falar das malandragens desse povo da sociedade do Rio de Janeiro, de Dom João VI. Agora, todo mundo nesse livro aqui, todos os personagens, estão buscando se arranjar. Estão buscando dar um jeitinho na vida. Tá todo mundo tentando se ajeitar, tá todo mundo tentando se dar bem o tempo inteiro. Esse livro vai contar a história então do Leonardo,
que é filho de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça. Ainda quando o Leonardo era criança, Maria da Hortaliça vai acabar traindo o Leonardo Pataca e ela vai ser expulsa de casa. Leonardo Pataca expulsa a Maria da Hortaliça de casa. E aí, gente, o Leonardo vai acabar dando um pontapé. O Leonardo Pataca vai acabar dando um pontapé no Leonardo, no seu filho, no Leonardinho. E o que vai acontecer é que o Leonardo vai passar a morar junto com o seu padrinho que é o barbeiro, que é o compadre. Quem vai criar o Leonardo, então, o Leonardinho, não vai ser o seu pai. Quem vai criar o Leonardinho vai ser o barbeiro, que vai exercer uma figura paterna nesse livro, o barbeiro, que vai tentar educar esse menino aqui. Mas o Leonardinho, o Leonardo, ele não gosta de estudar, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de fazer nada. Ele só gosta de pregar peças e se divertir na sua vida. Leonardo um dia vai acabar conhecendo essa moça, a tal da Luizinha, e vai acabar gostando dela. Mas vai aparecer um outro rapaz nessa história, um rapaz chamado José Manuel, que vai se interessar pela Luizinha, não pela beleza dela, até porque a Luizinha não é bonita. Ele vai se interessar no dinheiro da Luizinha. A Luizinha vai herdar uma grande quantidade de dinheiro. Então, o que acontece é que José Manuel, um homem interesseiro, quer ficar com a Luizinha por dinheiro. O Leonardo não está interessado na Luizinha por dinheiro, ele está interessado nela é porque ele gosta dela mesmo, ele se identifica com ela. Bom, várias coisas vão acontecer, o Leonardo vai ir preso várias vezes, e no final da narrativa, o Leonardo vai conseguir se casar com a Luizinha, vai acontecer o casamento de Luizinha e Leonardo. Eles vão acabar ficando juntos. Esse livro, você tem que saber que é um livro que tem muitas aventuras, é um livro que tem muitas emoções. Aí você fala, por que, que esse livro é um livro romântico? Porque esse livro termina com um final feliz. Porque esse livro aqui tem características do romantismo, como, por exemplo, aventuras. Há momentos de grande emoção nesse livro aqui. Esse livro, então, é um livro que, sim, faz parte do romantismo, mas ao mesmo tempo é um livro que foge do padrão do romantismo, até por conta dos seus personagens estranhos, por conta de situações de muito humor que esse livro possui. Não é muito comum no romantismo situações muito engraçadas nos livros. Os livros românticos, eles não tendem a ser muito engraçados, mas esse livro aqui, ele é um livro engraçado. Então esse livro foge do padrão do romantismo também. Então, esse livro a gente classifica como sendo um romance romântico excêntrico. Um livro muito importante, um livro do Manuel Antônio de Almeida, o único livro dele, mas um livro de muito destaque, por isso que a gente fala bastante dele, de Memória de um Sargento de Milícias. Então agora é hora de você fazer os seus exercícios. Bora estudar? Então aí, força aí e é nóis!